Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Como vocês estão hoje? E hoje o bate-papo vai ser com ele mesmo, o Marcos Roman. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá. Olá, Bom Marcos. dia, Bom dia, tudo bem? É um tudo prazer estar bom? aqui com a gente. Seja muito bem-vindo você também, Marcos. Que legal. Obrigado aí por aceitar o convite, tá? E hoje a gente vai conversar assim, um bate-papo bem descontraído para ajudar as pessoas que estão chegando no marketing digital, pessoas que querem mudar de serviço, né? De repente sair da CLT ou deixar o serviço público, ou fazer a migração mesmo, trabalhar de onde quiser, de onde tiver disposição, não é isso, Marcos? Sim, isso, exatamente. É bom, é prazer, eu sou o Marcos, muito obrigado aí por me chamar para participar dessa live, né? Onde o nosso intuito é levar o conhecimento, né, para pessoas aí que estão começando. A gente já passou por essa situação, né, É Luiz? De estar verdade. iniciando, de estar dando um start, né? Surgem muitas dúvidas no trajeto, no caminho, e é importante a gente poder conhecer, né? Conhecer novas pessoas, fazer um network, entender o que o outro fez e não deu certo, para a gente ali encurtar caminhos, né? Então eu acho que isso é um segredo, né? Um segredo assim que poucas pessoas praticam, que é ter essa essa busca pelo conhecimento e essa busca por se conectar com pessoas onde vai ajudar ela a ganhar tempo, né? Porque no final tudo a gente precisa entender o tempo, Sim, né? Então ter pessoas direcionando é importante, né? que legal. E, inclusive a gente se conheceu no network, né? Em grupo de network, a gente acabou indo em alguns eventos, né? Você estava lá, eu também estava. E eu gostaria de Exato. saber, mas como é que você começou, ô Marcos? Conta brevemente a tua história. Por que você está hoje onde você está? Talvez ajude algumas pessoas, de repente, falar assim, ah, será que é para mim, né? Ser dono de uma agência? Será que é para mim Aham. fazer, trabalhar em casa, trabalhar em home office? Entendeu? Conta para o nosso público aí, por favor. Não, bacana. Bom, eu sou formado em publicidade e propaganda, mas acredito que não foi a minha formação que me trouxe exatamente até aqui, né? Porque quando eu finalizei ali a faculdade, eu virei representante comercial. Eu fui para Santa Catarina, virei vendedor, então fazia ali o porta a porta, né? E atendia joalherias, né? Relojarias, joalherias. E fiquei 6 anos por lá, finalizei a faculdade e não dei atenção a isso. Quando deu pandemia, é, foi onde teve essa virada do que eu estava na estrada todo dia e de repente eu não estava mais, né? Eu tinha que ficar em casa, eu tinha que dar um jeito de vender estando em casa, né? E eu tive um suporte bacana da empresa que eu prestava serviço na época, que eles criaram uma plataforma de ensino à distância e era focado sobre marketing digital. E aí, cara, iniciei a minha jornada ali, né? Bem no comecinho da pandemia, voltei a estudar e aquela doideira, né? Porque, pô, todo dia eu tava na estrada, de repente eu tô trancado dentro de casa e tendo que aprender a estudar em casa, né? Então, acho que o meu maior desafio foi aprender a estudar em casa, home, né? Eu fiz a faculdade presencial, eu, eu tinha essa dificuldade de estar online estudando, né? Eu não conseguia me prender ali, e aí eu fui aprendendo, né? A entender como eu me reorganizar estando em casa no home office, que eu acho que essa é um dos desafios também, né? Do profissional do marketing, que ele quer ter essa liberdade, né? Tipo, trabalhar em casa, eu trabalho de onde eu quiser. Eu acho que tem muito isso. O marketing digital, ele prega muito essa ideia, né? Só que isso existe uma grande dificuldade, que é você conseguir conciliar o pessoal, né, do profissional. Então, acho que isso também faz muito sentido, né? E aí, faz uns 4 anos que eu decidi, falei, não, eu vou focar aqui, vou entrar com marketing digital. Eu até na época da pandemia ali, que passou um tempo, eu tinha uma sociedade, que era uma outra empresa, onde a gente tinha revendedoras de semi-joia, a famosa sacoleiras, né? Então, pô, a gente comprava mercadoria, importava, banhava e depois montava essas maletas e pagava uma comissão ali para as vendedoras. Então, Sim. assim, na pandemia isso deu um boom. A gente saiu ali no início, antes da pandemia, que foi em novembro, e aí depois pandemia veio no próximo ano, já fevereiro, março, a gente saiu de uma vendedora para 20. Uau. Isso na pandemia. E mesmo assim, a empresa crescendo,
eu decidi que ia focar no marketing digital, então desfiz a sociedade e coloquei energia 100% dentro do marketing digital, Só né? para Que é importante isso, a gente focar, né? desculpa interromper, só para contextualizar, por que, se você já estava engrenando assim nessa outra empresa, o que, foi assim o ponto focal para falar que você tomou a decisão certa, falou, não, eu quero isso para mim? Por quê? Qual É foi a o, motivação? o que fez eu me motivar é a questão da oportunidade, né? A gente sabe que para todo problema que existe, né? Tipo, a pandemia foi um baita problema. É, sempre tem oportunidades, né? E o marketing digital, ele já era uma oportunidade. Na pandemia, ele se tornou muito mais, né? Sim, Porque, como eu sou formado em publicidade e propaganda, a gente estudava, na época que eu me formei há 10 anos, a gente estudava muito sobre TV, rádio, sim, né? Outdoor, né? Falava muito sobre outdoor. E o digital, ele dá oportunidade para o pequeno empresário. Então, pô, um pequeno comerciante que ele não tem a necessidade de investir R$ 10.000 em divulgação por mês, né? Ele consegue, com um investimento básico de 600, de R$ 300, dependendo do nicho, ele já vai ter um resultado ali, entendeu? Então, eu acho que isso que despertou, assim, o meu interesse, que era entender essa necessidade dos empresários de falar, pô, isso aqui tem uma grande oportunidade, tem poucos profissionais no mercado, né, que ajudam outras empresas, e aí eu comecei a fazer aquelas continhas, né, quantos de população tem no Brasil? 2 milhões, tá aí, o quanto que tem de empresas, né, que no caso seria 10% da população, e aí depois eu calculei quantas agências focadas em tráfego pago tem, e aí eu falei, meu, aqui tem muita oportunidade, e ainda vai vir muitos anos ainda para virar uma farmácia da vida, né? Que as pessoas falam, já está saturado, eu sei. né? E ainda não é saturado, porque, cara, a farmácia abre todo dia e todas vendem, né? Então, assim, eu acho que foi isso daí que me despertou esse interesse de falar, meu, eu vou focar aqui, por mais que essa empresa que eu tenho deu certo, já está aqui, pô, com um faturamento legal, a gente conseguiu sair, né, de um patamar de uma vendedora para 20 vendedoras, estoque de mais de 200 mil de mercadoria, e, cara, eu decidi que eu ia focar dentro do marketing digital. Por aquela questão, eu consigo trabalhar em casa, né? Eu estava cansado de ficar na rua, estrada, viajando, filho pequeno, É verdade. e aí, pô, você fica distante da família. Eu falei, não, eu vou me empenhar aqui, eu vou dar 100% da minha energia e eu vou fazer um negócio acontecer, né? E graças a Deus, cara, tudo deu certo, né? Então acho que foi Poxa. isso daí que deu essa virada, assim, né? Então, se você está agora aqui nessa live, presta bastante atenção no que ele falou. O primeiro ponto foi assim, ele pensar, né, no que ele queria, o futuro dele, tomar a decisão certa e focar. Aí depois não teve mais volta, é focar mesmo para ter resultados. Excelente, mas então já deixou um ouro aqui pra gente, né? E o pessoal que está entrando, se você quer ter seu próprio trabalho, trabalhar de casa, né, dispensar o teu chefe, agora você vai demitir o teu chefe, olha a dica que ele deu Aham. aqui, tá bom? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Marco. O que te motivou a abrir a sua agência de marketing exclusivamente? Por que você tem a sua, esse tipo de agência? Pode contar um pouquinho como que é a sua agência e por que você decidiu ter essa agência de marketing? Show. Bom, eu decidi ter ali a parte da agência porque é uma dor realmente que os empresários têm, né, de entender como que ele vai vender o produto dele, como ele vai anunciar dentro do marketing digital, né? Eu vim ali do ramo de ótica, igual eu comentei contigo, atendia joalherias, relojoarias, e ótica é praticamente a mesma loja ali, né? Eles vendem os mesmos produtos. Poucas óticas não vendem joias, tipo, poucas mesmo. Deve ser aí uma margem de 5%, no máximo uns 10%, né? É, e as óticas têm muita família antiga, né? Tipo, ótica com 40 anos, ótica com 50 anos. E a gente sabe que esse público, essas pessoas, elas têm mais dificuldade de estar no digital, Sim, né? De entender o que ela precisa fazer. Então, acho que o que mais me motivou foi poder pensar assim, pô, eu vou conseguir ajudar essas pessoas, né? Eu vou conseguir dar um suporte em toda a parte de vendas dela, porque eu vim de vendas, né? Igual eu comentei contigo, eu fiquei 6 anos na estrada vendendo, atendendo empresários, atendendo lojistas, e eu me lembro na época que ninguém, cara, fazia anúncio, né? Tipo, todos os meus clientes, ninguém fazia anúncio, ninguém investia em tráfego, não se falava sobre isso. Então, é um público que tem uma consciência bem baixa do digital. Hoje já está mudando, né? A gente tem grandes players aí que atendem joalherias, que atendem óticas, né? Até no evento lá do NL, a gente teve lá uma palestra incrível do Marcolino, né?
falando focado sobre ótica. Então, assim, a gente vê que, pô, a consciência das pessoas está mudando, né? Mas, só para pontuar, o que fez eu decidir, né, falar, não, eu vou fazer isso daqui, Isso. é pela questão de poder ajudar. Cara, eu sempre gostei de ajudar muitas pessoas, eu sempre fui muito aberto, né, a poder dar um suporte, poder ajudar, e foi aí que eu me identifiquei. Falei assim, cara, aqui eu vou conseguir ajudar, fazer o que eu gosto, né, de ajudar pessoas. Eu vou conseguir trabalhar ali de casa ou de algum lugar onde eu quiser, né? Então, isso daí também me motivou bastante. E tá mais próximo ali da minha família. Eu acho que isso é muito importante, né? Fiquei muito tempo ali afastado por conta do trabalho e hoje eu consigo conciliar, né, e tem essa liberdade, que eu acho que é muito importante. E o financeiro é consequência, né, cara? Então, como é muita oportunidade, tem poucos profissionais no mercado, a parte financeira é automática, né? Tipo, Legal. fazendo, vai vir. Não tem erro. Dica massa. É mesmo. Então, se você está aqui na live, comenta aí qual que é a tua pergunta. Como você gostaria de repente mudar de serviço, mudar de trabalho, profissão, né? Aprender a vir para o digital de uma forma assertiva, correta. Vai ter desafio, vai ter dificuldade, todo mundo passa, né, Marcos? Mas a parte boa é assim, se você for resiliente, você vai conseguir também, porque é possível. O mercado tem uma demanda gigantesca. O Marcos falou, estava assim lá há 4 anos quando ele começou, mas hoje a gente ainda vê que tem uma demanda grande para ser trabalhada Muito. e tem muita gente que falta profissional. Então, se você está querendo mudar, empreender no mundo digital, pode ser como afiliado, dropship, dono de agência, gestor de tráfego. Escuta bem o que ele vai falar aqui para frente, né? Porque é importantíssimo. Pessoa que está no skin the game, tá? Aqui nós dois estamos no skin the game. Nós temos nossa própria agência, lutamos no dia a dia, temos nossos desafios, dificuldades, mas graças a Deus, o que o Marcos fez no passado eu também fiz, né? Tomei a decisão de vir para o digital, Sim. trabalhar com a minha própria. Não comecei com a minha própria agência, né? A gente sempre começa. E agora, para onde eu vou? Então, aqui Aham, no digital também já fiz muita coisa: copyright, gestor, estrategista digital. Eu fiz até site, eu fiz para você ter uma noção. Mas o que a gente aham, chega uma hora que a gente vê assim. Poxa, eu gostei, me identifiquei com essa área. Por exemplo, você falou de ótica, né? Tem gente que vai pro ramo de dentista, outro vai pro ramo de médico, se identifica e vai ali mesmo. Eu tô na área nichada no marketing jurídico, né? Então, assim, trabalhei legal, muitos anos com advogados, aí aproveitei essa expertise e hoje eu estou ajudando advogados do Brasil inteiro a terem resultados, mais clientes. Então, você também pode, você que está escutando essa live agora, tá bom? Agora, bacana. se você tiver uma pergunta, pode colocar aqui a pergunta, né? Escreve aí sua pergunta que a gente pode até responder ao vivo aqui. Então, Marcos, agora vamos falar sobre os principais desafios de gerenciar uma agência. Né? Pontua para a gente assim, o que você vê para gerenciar, deixar a coisa rodando, fluindo bem. Quais são os principais desafios na sua visão? Os principais desafios ali é o que todo empresário passa, né? Então, assim, os meus clientes passam também, que é demandar, né? Contratar, porque para crescer a gente vai ter que demandar algumas tarefas ali, né? No início a gente consegue fazer tudo sozinho, igual você comentou, eu fazia site, copy, criativo, né? Subir campanha, analisar, só que chega uma hora que isso não faz mais sentido, né? Não tem como você cuidar de tudo, você fazer tudo, né? Porque daí acaba não ficando bem feito. Né? Quando você tem ali um cliente, dois, três, e aí dependendo da sua organização, você consegue ter até mais, né? Até uns 10 clientes ali de repente sozinho, você consegue tocar se for um cara bem organizado, né? Mas eu acredito que o grande desafio da agência é o que todo empresário tem de contratar, né? De arrumar uma pessoa que tem ali a força de vontade de aprender, né? De falar assim, não, eu vou pegar isso daqui e vou fazer acontecer, né? É, vou contratar um profissional ali dependendo da função, você precisa contratar um profissional que já está no campo, né? Então, um exemplo, ontem eu fiz uma entrevista com um GT, um gestor de tráfego, para eu conseguir demandar algumas contas aqui, né? Mas eu já tenho algumas tarefas que eu demando, tipo assim, um criativo, né, o social media, eu já tenho a pessoa que me ajuda aqui com essa parte de organização, né? Eu tenho uma pessoa também que me ajuda em algumas tarefas diárias, é um relacionamento com o cliente, mandar um relatório, né, de informação ali semanal para ele. Então, acho que tudo isso daí faz a diferença para você conseguir se manter e reter até o cliente, né? Acho que esse é um dos pontos que a gente vai até conversar, como a gente retém, né, um cliente, é muito importante isso, É mas o verdade. maior desafio hoje de uma agência é a gente mudar essa mentalidade de que a gente vai ficar rico e milionário e trabalhar de Sim. casa, né? Eu acho que isso daí, o digital ele prega muito isso, mas não é assim que as coisas funcionam. Tem oportunidade? Tem, dá para ganhar dinheiro? Sim, não tenho dúvida disso. Mas
buscar o conhecimento de empreender, eu acho que é muito importante para o profissional. Então, comentando sobre, né, esse rapaz ontem, que eu até tenho outra reunião hoje com ele, que a gente vai dar um start em algumas contas, ele está nesse passo, né? Ele é um gestor, ele já toca ali uma conta para uma empresa e ele tem alguns clientes dele que ele toca as contas ali, tipo particular, né? E qual que é a maior dor dele que ele falou para mim? De trazer mais cliente para a agência dele. Então hoje ele tem essa dor. E aí o que que ele está fazendo? Ele está fazendo essa parceria comigo para ele ter mais conta, ganhar um pouco mais de experiência e a gente também fazer um network, né? Show. Igual eu falei para ele, pô, eu tô aqui, eu tô aberto a gente se ajudar. Se tiver alguma dúvida aí de como delegar alguma função, de como você documentar melhor ali a entrada de um cliente, né, ou reter o cliente para você não perder, porque isso é importante. A gente demanda tanta energia quando o cliente entra e às vezes, pô, em questão de 60 dias, 90 dias ele sai. Então isso é dá uma assustada assim, né? Tipo, nossa, demandou tanta energia, agora ele sai, né? É verdade. Mas Acho que essa é às uma vezes das foi grandes, uma falta de alinhamento lá no início, né? acho que é uma Tipo das grandes assim, dores. alinhar com ele na entrada, explicar como as coisas funcionam, porque tem muito empresário que ele fica vendo esses vídeos da galera aí rodando anúncio, falando, é fácil, é fácil, é fácil. Aí ele fala, pô, vou contratar o cara aqui, vou investir R$ 1.000 em tráfego e vou ficar rico, né? Mas não é assim que funciona. Tu ia fazer uma pergunta ali, aí acabou caindo, né? Que era a questão que eu comentei contigo, que o empresário, ele acha que vai ficar rico e milionário, né? Investindo em tráfego, e na verdade não funciona assim, né? Acho que tem toda uma ideia de estrutura, de entender até onde ele pode chegar, né? Eu acho que isso faz parte do dono ali da agência entender, né? E passar essa visão para ele. Então, o que que eu gosto de pontuar para os empresários que eu faço reuniões, né? Para poder explicar sobre o serviço, como funciona, de levar essa consciência para ele, que aqui a gente está construindo algo, Sim. né? Porque muitas vezes o empresário ele nunca anunciou, né? Tipo, ele não tem ideia de como isso funciona. Vamos pegar advogado, que é o seu nicho aí. Eu também tenho cliente advogado. Então, assim, pô, advogado, 95% dos advogados não sabe vender. Por quê? Porque toda a estrutura ali que ele ficou estudando, buscando conhecimento, foi focado na parte de leis, né? De leis, de como é, gerar ali né, uma petição, gerar ali uma defesa, né, entender como ele pode argumentar, né, quais leis ele vai usar, mas em nenhum momento, bom, eu não fiz faculdade de direito, mas eu acredito, né, que em nenhum momento na faculdade se fala sobre a parte comercial, né, se fala sobre como que você vai conseguir um cliente, a parte de advocacia tem muita indicação, né, rola muito, é muito forte, mas o marketing digital abriu uma baita de uma porta para esses, né, empresários, né? Porque hoje o advogado consegue fazer uma reunião online, ele consegue ajudar uma pessoa lá do Acre, lá do norte, né, de outro lugar, e ele não precisa focar só na cidadezinha dele lá que tem 3.000 habitantes, né? Ele pode focar nível Brasil. Então, olha o tanto de oportunidade que isso traz do marketing digital para vários tipos de nicho, vários tipos de negócio, né? Então, entender isso daí, a escala que ele vai ter e explicar para ele como funciona é muito importante. Então, o que eu gosto de pontuar para o empresário, né? Eu sempre olho a cidade dele e como que a gente vai conseguir escalar. Então, um exemplo. É uma lanchonete. Pô, uma lanchonete, ela vai conseguir vender ali na cidade dela. Ela Sim. vende um lanche, ela vende uma pizza, alguma coisa assim. Agora você pega uma cidade com 5.000 habitantes, não adianta eu pegar e falar para o empresário, não, investe aqui 5.000 em tráfego que você vai ficar rico, né? Que você vai ganhar dinheiro, né? Enfim, isso não vai acontecer, porque 5.000 em tráfego é um valor muito grande para uma cidade ali de 3.000 habitantes, né? Então, eu acho que entender isso daí e passar essa visão para a pessoa que está contratando o seu serviço é uma das coisas que eu considero muito importante, né? De explicar isso para ele. E quando a cidade é grande, o que eu explico para ele? Um exemplo, tua cidade aqui tem 600.000 habitantes, igual Londrina, né? Sim. E às vezes o empresário ele vem com aquela mentalidade de que ele vai colocar dinheiro lá e ele vai ficar rico. Ele fala assim: não, eu tenho 20.000 aqui para investir por mês. Tá, peraí, você tem 20.000 para investir por mês. Você já fez anúncio antes? Não. Você tem uma equipe de atendimento? Eu tenho uma pessoa lá que atende o WhatsApp. E ele não tem uma estrutura. Então, o Sim. importante é o quê?
começar a construir alguma coisa. Então, uma pessoa que chega assim, eu já pego e falo para ela, ó, eu sei que você tem 20 mil, legal, top, né, perfeito, você está aí já organizado, mas vamos fazer assim, vamos começar com 2 mil, com 3 mil, e aí no segundo mês a gente aumenta para tanto, e aí no terceiro mês a gente aumenta para tanto, por quê? Ele vai precisar entender a parte do atendimento, como que ele vai fazer o comercial dele. Porque as pessoas estão acostumadas de atender aquela pessoa que passa lá na porta e entra na loja dela. Só Isso. que a parte do digital é outro comportamento. É outro comportamento, é outra mentalidade. A pessoa que te chama ali de um anúncio lá no WhatsApp, ela tem outro comportamento totalmente diferente de quando ela vai lá no centro e entra numa loja para comprar alguma Com coisa. certeza. Então, eu acho que entender isso daí é um dos desafios dos empresários que estão contratando o nosso serviço como agência, né, na minha opinião. Né, até depois, se você quiser comentar alguma coisa aí, né, sobre você, o que você acha disso, acho legal compartilhar isso daí para poder fazer esse alinhamento, né, explicar para o pro profissional ali da agência que ele fazer esse alinhamento com o empresário, ele vai conseguir construir alguma coisa, Sim, porque o cara vai entender que não está só interessado no dinheiro dele, né, por mais que a gente queira fechar um contrato, eu lógico. acho que esse não é o objetivo final, né? Tipo, ele vai me pagar tanto, por mais que isso faça parte do processo, né? Mas sim de como que ele vai crescer, né, junto com você e fazer as coisas darem certo, né? É verdade. Você estava contando, eu me lembrei de um caso. Eu já fiz mais de 1.000 reuniões com advogados. E um deles me marcou. Vou te explicar por quê. A advogada queria investir R$ 480 por mês. Inclusive, assim, pagando agência e com anúncio o mês inteiro. Aí eu falei assim, 400, assim, para vocês entenderem, pessoal, R$ 480 para um advogado fazer um anúncio no Brasil é um valor baixíssimo, é praticamente impossível. Só isso para a agência e para o marketing, né? É Sim, muito baixo. Aí eu falei, tudo bem, né? Só que eu investi esse valor, mas tá esperando receber quanto? Faturar quantos contratos? Ela falou assim, 16 contratos no mês. Eu falei, e cada contrato, só para entender, o ticket médio dele é de quanto mais ou menos? Ela falou um valor, eu não sei se era de 4 ou 5 mil reais. uhum, Eu sei que quando multiplicou, deu R$ 48 mil. Eu falei, doutora, a senhora quer investir R$ 480 no mês, pagando a agência e disponibilizando a verba dentro do Meta ou é, do Google e receber 48 mil? Faz assim, se a senhora achar, eu pago os outros 480 e a senhora só me dá a metade. A metade do valor. Vai faturar 48 mil, a senhora me dá a metade. Eu pago para a senhora. Porque assim, a gente não faz milagre. O que a gente faz assim, é um trabalho sério, com estratégia, para poder exato, ajudar a pessoa a ter visibilidade na internet. Agora é óbvio que o Marcos comentou. É muito importante que o cliente ele saiba como atender o seu cliente futuro que vai chegar para ele. Por quê? Porque nós aqui na agência, nós conseguimos fazer o marketing e atrair muita gente. Aí chega lá na empresa ou no advogado, o escritório dele não tem ninguém para receber. Ele não atende sim, WhatsApp, ele não atende rápido. Aí o que acontece? Ele perde contrato. Então a agência faz 50% do trabalho. Mas os outros 50% tem que ser a pessoa que está contratando a agência. Num bom atendimento, tratar com respeito, com educação. São partes fundamentais para ele poder pegar aquele cliente. Não é isso, Marcos? exato, exatamente isso aí. Isso daí é até uma das perguntas que eu faço já no início da reunião ali de venda, né, para conhecer um pouco mais o cliente, né? Óbvio, eu sempre me apresento ali, falo um pouquinho ali, né, um resumo de quem sou eu, né, e o que eu vou poder ajudar ele, e Sim. aí eu já faço a primeira pergunta, né? Você poderia me explicar como funciona o teu time hoje, teu time comercial, quantas pessoas trabalham na sua equipe, Ah, legal. e quem que faz os atendimentos ali do telefone e do WhatsApp? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Por quê? Se o empresário pega e fala assim para mim, é tudo eu, porque tem muito, né? Tipo, tem muito. A gente começou assim, então tem muito empresário que é ele sozinho, né? Sim, Ele tá lá na loja, ele atende o balcão, ele atende o telefone, ele faz o financeiro, ele compra a mercadoria, ele etiqueta, ele precifica, ele muda, é né, ele verdade. muda ali ó, a, a vitrine da loja, ele limpa a loja, enfim, ele faz tudo. Então o que que acontece? Esse profissional, esse empreendedor que ele está fazendo tudo, ele precisa começar a demandar. Que foi assim que a gente iniciou o nosso papo hoje, Sim, né? De poder demandar, de entender essa importância de demandar, porque no final a gente compra tempo, para a gente poder ter mais tempo e cuidar de outras coisas, mas né? importantes, né? Não mais e nem menos importante, mas para o seu crescimento seria mais importante. Então, Isso. você delega algumas funções ali mais tranquilas, né, e cuida de outros detalhes que vai fazer sua empresa Faz crescer. sentido. Então, acho que levar essa consciência para ele, eu gosto de trocar algumas ideias. Então, quando vem um empresário sozinho, ele fala, eu sou sozinho, tem alguns que mentem, tá? Tem alguns que Eu sei. mentam. Os Ele, advogados ele fazem fala isso como também. se ele tivesse uma equipe, e aí eu vou fazendo algumas perguntas e vou cercando ele. Porque eu preciso também entender, porque se ele mentir para mim, eu não vou conseguir ajudar ele. Então, acho que isso é uma comunicação que tem que estar bem alinhada. E já Legal. aconteceu, né? Não uma, nem duas, nem três vezes, do profissional entrar ali
tipo, como se ele tivesse uma equipe de 5 pessoas, e aí eu fazer algumas perguntas para ele, até ele pegar, olhar para mim e falar assim, não, é eu que faço tudo sozinho, entendeu? E aí mudou totalmente a conversa. Por quê? Porque quando o profissional me fala isso, eu já dou outra direção para ele, né? Porque não adianta eu falar para ele, ó, você vai ter que investir aqui R$ 1.000 em anúncio. E aí esses R$ 1.000 vai te trazer ali tantos contatos por mês, que no final ele não vai conseguir atender, né? Ele não vai conseguir Exatamente. atender esse contato. E eu até daí faço uma pergunta para ele, faço assim, ó, é, tá, vamos entender aqui que você fazer um investimento ali, você tiver 5 pessoas todo dia ali no teu WhatsApp, 3 pessoas ali pedindo orçamento, procurando, né, perguntando sobre o seu serviço. Você trabalha sozinho, você está aí na loja. Então, pô, a pessoa te deu um oi ali no WhatsApp, veio do anúncio perguntando sobre o serviço. Ao mesmo tempo, entrou alguém na loja. Quem que você vai dar mais atenção? Não, eu vou lá pro cara que tá lidando na minha loja, né? E tal, e tal. Daí eu pego e falo, então, é aí que tem um detalhe importante, porque essa pessoa que tá vindo ali do WhatsApp, ela não é nem mais e nem menos importante do que a que está entrando na loja. Você Ó, vai ter que dar uma atenção ali parecida, né? De sim. responder ela, de conseguir ali ir fazendo algumas perguntas e entender o que realmente ela quer, porque no final todo mundo que está indo comprar alguma coisa, ela nem sabe o que ela quer tá indo comprar. Acredito que 5% da população vai lá no lugar e fala, não, eu preciso disso aqui, é isso mesmo, e pronto, acabou. Né? Sim. A gente é, tem essa necessidade do profissional que tem algo que a gente precisa dele explicar que é aquilo ali que a gente precisa, e a gente, pô, verdade, eu estava querendo a garrafa grande, mas eu entendi que a pequena para mim é melhor, porque você fez algumas perguntas e fez eu pensar que, eu gosto de pedalar, então, pô, a garrafinha menor é melhor. Show. Eu gosto de fazer uma corrida, então é mais fácil de segurar na mão. Enfim, né, eu acho que o vendedor, ele tem essa obrigação, para mim é uma obrigação, de entender qual que é a dor ali da pessoa, né? O que realmente... É quando se fala de dor, fica muito... como que fala? Muito É clichê, né? muito clichê. É, Mas no final é isso, a gente fazer algumas perguntas e entender. Então, quando eu pergunto para o empresário, você, como que funciona o teu comercial? Quantas pessoas tem atendendo? Isso daí eu já faço um filtro bem grande. Então, show. quando ele fala assim, eu tenho aqui uma pessoa que só atende o telefone, pô, esse cara, ele tá apto, ele tá mais preparado, né, para poder ele cuidar do comercial dele, ou mandar a parte fazer os 50% do trabalho para ele, que é o que? Mandar as pessoas lá para ele fazer um orçamento, entender ali, né, o que a pessoa quer. Então, eu Legal. acho que isso daí faz total diferença quando a gente fecha um contrato e a gente vai naquele intuito de, pô, eu vou ajudar esse profissional, né? E ele também, se for uma pessoa que tem uma consciência de empreendedora, uma consciência mais formada, ele vai entender que você realmente está falando a verdade e está tentando ajudar ele, né? Então, assim, você comentou da pessoa, mas eu quero investir R$ 400 e faturar 48 mil. Essa pessoa, ela nem sabe o que ela está falando. É verdade. Né? Tipo, Eu tive certeza tipo, absoluta. Ô, quer ver? ela Aproveitar o gancho. é Outra louca. coisa que aconteceu, nesse sentido que você está comentando, da gente fazer perguntas capciosas que envolvam o advogado, que mostrem para ele que ele precisa fazer algumas coisas preliminarmente para ele poder ter resultado. Por exemplo, o advogado fala assim: eu não gosto de ter site. Não quero ter rede social, não quero mexer com rede social. Fala assim, mas as pessoas estão vendo o site, as pessoas estão na internet, vão ver o teu site, vão chegar até o senhor já pré-aquecidas. Aí tem um que fala que não gosta da rede social, não tem um tempo para movimentar. Por isso que a agência foi criada, para ajudar você no gerenciamento do seu tempo. Mas tem advogado que não tem. Não, o Facebook morreu. Então, assim, eles não têm a mínima noção do que está falando, rapaz. Aí a gente tem Sim, que, lógico, conversar com eles e mostrar que muitas estratégias que foram seguidas por outras pessoas, outros profissionais na área deles, no ramo deles, às vezes, tendo o site, o Instagram, né, a base ali, o Google Meu Negócio, bonitinho, tudo certinho, eles conseguem ter uma credibilidade maior e assim aumentar o faturamento. Agora, eles querem mais que assim, olha, eu só quero fazer um investimento assim de R$ 500, R$ 1.000 por mês, não importa como, e eu quero ter resultados. E às vezes é assim, às vezes até tem, mas é tipo um milagre, assim, você manda uma campanha de tráfego de campanha do WhatsApp, chega algumas pessoas, eles fecham o contrato, falam, tá vendo, deu certo. Só que na construção de brand, a gente precisa fazer, né, o site, o Instagram, fazer a movimentação das redes sociais da forma adequada e profissional, para que ele lá na frente tenha mais confiança, mais credibilidade, consiga passar isso para o seu cliente. Só que muitas vezes eles não entendem. Mas agora, vou fazer mais uma não, pergunta, Marco. Como você atrai e retém clientes em um mercado tão competitivo? Né? De repente, na tua área, show. como é que você está conseguindo fazer essa demanda vir para você? Explico porque isso aí é ouro para quem está começando, porque a pessoa vai ter essa dificuldade. Mas eu vou começar fazendo o quê? Como é que eu vou pegar esse meu cliente e retê-lo por mais tempo? Uhum. Bom, isso é muito importante para uma agência, né?
Acho que a grande maioria da agência tem um prazo de 6 meses, 3 meses, 6 meses ali com o cliente, né? Então entender a retenção é muito importante. E eu tenho clientes aqui que, pô, faz 3, 4 anos já que eu atendo, Ó, né? que legal. Então eu acho que a comunicação é o que vai fazer o tempo durar. Você ter essa comunicação com ele e você entender que, além do tráfego pago que você vai fazer, que é subir a campanha, levar o lead para ele ali, você tem que entender que ele tem outras dores, né, do digital. Porque quando fala em marketing digital, não é só tráfego pago, né? O Sim. marketing digital, ele abrange muitas áreas, cara, tipo, muitas áreas. E tudo é um complemento, uma construção. Então, pô, às vezes você fecha um cliente ali, ele contratou o serviço de tráfego pago, mas depois você vai ter que dar essa consciência para ele que ele precisa fazer um social media. Depois você tem que dar a consciência para ele que, pô, ele precisa de um site para fazer anúncio de Google. E Sim. aí, depois ele tá com um volume ali legal de atendimento, então o que ele precisa? Organizar o atendimento dele, então implementar um CRM, entendeu? Então eu acho que reter o cliente é muita questão do relacionamento com ele, dele entender que o trabalho que você está fazendo está sendo importante para ele, e ele entender que com o seu trabalho ele está tendo resultado, porque no final acho que se trata disso, né? Que ele vai fazer essa conta aí, eu investi R$ 480 e faturei 48 mil, né? É essa conta que ele quer chegar, né? É, Óbvio que isso não existe, a gente investir falou. R$ 500 e faturar 50 mil. A pessoa que Gostaria, está ali, a gente ela gostaria, né? não, Colocar na nossa campanha lá R$ 1.000 e faturar não, 20, 30, 50 mil reais a mais. Então, acho que cara, seria ótimo. Eu aproveitar o se gancho, deixa, fosse, deixa eu comentar um case que você me fez lembrar aqui. Um advogado que, assim, ele começou, ele ficou, acho que 2 ou 3 meses, e o cara arrebentou a boca do balão, fechou vários contratos, ganhou muita grana. Aí, tipo assim, no quarto mês ele falou assim, Luiz, eu vou parar. Aí eu tomei aquele baque, eu falei, como assim? A campanha dele tava bombando, tava fechando o contrato, ele falou, vou parar. Eu falei, vou ter que parar. Eu falei, mas na minha mente, isso aqui é aconteceu, absurdo esse. Como assim? Você está ganhando dinheiro, está fechando vários contratos, porque a gente pede, manda o relatório e pede o feedback, né? Aí ele falou assim: é porque eu tô casando, aí eu comprei carro, casa, ó, comprou carro, casa e investi em outras coisas pro casamento. Ele ficou sem dinheiro para continuar o marketing. Então, a partir de então, o que cara, eu aprendi? Ajudar os clientes a ter essa percepção que o marketing ele precisa continuar eternamente. Então, eu falei assim: ó, exato. é 80-20, né? A lei de Pareto. Você pega aí 20% do seu faturamento que você ganhou no marketing, né? O que trouxe para você. Aproveita que essa dica é ouro, serve para todo ramo, tá? Pega esses 20% e reinveste em marketing. Porque na época das vacas magras, que o marketing ele oscila na internet, não fica estática, né? Ela oscila, às vezes está muito bom e às vezes dá uma diminuída. Quando der essa diminuída, você tem caixa para continuar. Então não para. E só mais um segundo insight, Mark, que você falou, como é que hoje, eu vou dar, esse aqui é ouro, que eu vou entregar para você que está na live e está assistindo esse vídeo, que vai assistir depois no YouTube. Olha Uhum. só, o que eu faço então para ter um LTV, né? O LTV é o lifetime value. Quanto tempo o teu cliente vai ficar com você? O Sim. Marcos falou que tem cliente que está 3, 4 anos. A média de advocacia é 4, 5 meses. Eu tenho um cliente aqui de mais de um ano, mas não é fácil, tá? Vou ser bem franco, não é fácil. O que eu estou fazendo agora? Entregando muito, mas muito conteúdo para esse advogado que está entrando. É social media, é estratégia digital, é o site, é o Google Meu Negócio, alinhar com ele tudo isso. E assim, um valor gigantesco e um preço muito, mas muito barato. Muito barato. O preço, em comparação com o volume de demanda que ele tem, fica muito barato. Então, o que eu fiz agora? Contrato anual. Então, eu faço um contrato anual, entrego um pacote premium para ele, tudo que ele precisa. Site, Instagram, movimentação das redes sociais, as campanhas, tudo. Tudo que ele precisa. Bacana. E ele paga uma mensalidade por mês. Então, eu percebi que assim a gente consegue ficar mais tempo com o advogado. Esse é um insight. Sim. Essa sugestão fica para você que está assistindo. Não, Mas, muito, muito bom, Luiz. Até fazendo um complemento, né, que você comentou, eu acho que essa parte do empresário se sentir confiante, que com a gente, o que a gente precisa, o que ele precisar do marketing ali em si, a gente vai conseguir dar esse suporte para ele, é muito importante. Então, pô, explicar para ele que a gente vai ajudar com todas as áreas do marketing dele. Precisa de um site? Pô, a gente vai conseguir te dar esse suporte, a gente vai fazer. sim, Que eu acho que um problema é quando o profissional ele fica fazendo picado. Eu já tenho uma agência aqui que faz o social media. Eu tenho um amigo aqui que faz o site. Eu tenho o fulano lá que vai vir aqui dar um treinamento de vendas e você só vai subir campanha. Então, assim, esse cliente dificilmente você vai reter ele por muito tempo, entendeu? Então sim. tem todos esses detalhes aí. Olha o Luizão ali. Grande, grande. Esse daí é show, hein, mano? Um grande Seja, vendedor. seja E bem-vindo. é, então, assim, pô, entender isso daí e na reunião de alinhamento é muito importante, né? É muito importante. Eu até tenho um amigo, ele tem a agência da V4. Então, assim, a V4, ela tem um ticket bem alto, né? A gente sabe disso. E ela é uma agência assim como a nossa, né? Ela presta serviço de tráfego pago e tal.
faz outros serviços ali focado na empresa né, na empresa em geral. Pô, ficar atento à questão da precificação, né? Então, isso daí eu acho que é a virada das agências, né? Você Sim, olhar o cliente por um todo. Né? Tipo, pô, peraí, vamos ver. Você está conseguindo vender aqui, mas por que você não está tendo dinheiro para o marketing? Né? No caso que você deu aí de exemplo, o cara investiu em outras coisas, não fez a reserva, que isso daí é algo que eu pontuo na reunião, até a hora que você falou ali, eu lembrei, eu ponto isso daí para ele, que a verba de marketing é mensal. Ele sempre vai ter que separar de 10 a 20% para investir em tráfego, exato. entendeu? Então, assim, num mês bom, às vezes, pô, investindo 10% ele vai conseguir ter né, umas vendas legais e tal. Mas, é, vai ter épocas, porque o mercado oscila, né? O comportamento das pessoas oscila, que ele vai ter que investir 20%. Então, É ele verdade. tem que ter essa reserva para ele poder manter o faturamento dele ali dentro do ano meio parecido, por mais que o mercado dá uma oscilada. Então, pô, esse mês eu investi 10% em tráfego, né, e tive um retorno bacana. Esse mês agora já está um mês mais difícil, mas eu vou investir 20%. Então, você vai investir um pouquinho mais para faturar, às vezes, o mesmo tanto, Pode né? que é Mas o massa. importante é o quê? Manter essa constância. Então, isso daí eu gosto de pontuar para ele na reunião de venda, de explicar isso daí para ele. Eu acho que isso é importante para a gente reter o cliente lá no final, de na reunião de venda ele conseguir gerar essa consciência de que o nosso trabalho é construir alguma coisa e não fazer um milagre na empresa dele. Show. Né? Porque Mas, muitos vêm com essa mentalidade, né? Muitos, é, muitos. Até eu muito, fiz uma reunião com uma advogada, inclusive, acho que foi semana passada. E, e assim, no final, cara, eu fiquei com um pouco de, não pena, né? Que a gente pode ter pena das pessoas, mas eu fiquei assim, pô, essa pessoa, ela não tem consciência nenhuma e ela é totalmente pessimista. Sabe aquela pessoa assim, pessimista mesmo? sim, tudo vai dar Ela. errado. Peraí, rapidinho, que é um negócio. Então, assim, o que que aconteceu? Tava ela e o marido, e na reunião ali eu tava explicando para ela. Ela falou: eu não tenho nada. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho Google Meu Negócio. Tipo, ela nem sabia falar os nomes. Eu fui perguntando, ela falou: não tenho, não tenho, não tenho. Sim, Aí eu peguei, passei alguns passos para ela. Falei: ó, então você vai começar, né, criando as redes sociais, organizar algumas coisas ali. Daí depois você vai dar um próximo passo, que é, né, fazer a parte ali da captação, mas tem que ter alguém para atender. Enfim, foi pontuando para ela e passando os valores ali do serviço para ela. legal. Daí ela pegou e meio que me interrompeu. Assim, ela falou assim: não, não, mas Marcos, assim, ó, agradeço a sua atenção, mas isso daqui não existe. Isso aqui não existe. Isso aqui, olha aqui os valores que você está me passando. Advogado nem ganha dinheiro. Advogado está prostituído no mercado, porque os caras cobram barato, tem um monte de gente vendendo serviço barato e tal. E ela começou a falar, eu deixei ela falar. E ela foi. Então, assim, eu vi que ela era totalmente pessimista. Sim, Essa pessoa, para mim, não serve como cliente. sim. Para mim. Tipo, eu não fecho contrato com ela. Mas eu ainda fiquei tentando explicar para ela que ela precisa mudar essa mentalidade. Eu pontuei para ela, falei assim, ó, a gente não vai fechar contrato, né? Eu já entendi que você não tem o capital para você investir, mas o que, que eu quero explicar e pontuar para você que é importante, né? Se você quer sair desse patamar que você está hoje e mudar, né, o seu ponto de vista. E o marido dela estava ali querendo fechar, pelo menos para criar as redes sociais, só que ela não deixava Isso. ele falar. Ela Ó, inibia ele. Sabe aquelas pessoas mais, tipo sei, assim, que inibe a presença do outro? E sim. aí, quando ele ia falar, não, mas eu acho que dá pra gente fazer o primeiro passo ali que ele explicou. E aí ela, não, não, não. Então, assim, no final, eu peguei e pontuei para ela, falei assim, ó, eu entendo que você está buscando entender, é a primeira reunião com uma agência, né, tô te explicando, compartilhei a tela, mostrei resultado de cliente, né, de advogado, inclusive, Sim, e aí eu peguei e pontuei para ela, falei assim, ó, entendo que hoje você está conseguindo vender o seu serviço por um preço mais baixo, só que eu tenho cliente aqui que é advogado, e os contratos dele é 4 7, né, daí eu até compartilhei a tela do CRM, sim. e falei assim, ó, tá vendo essa conversa aqui, ó, esse lead veio de um anúncio, e o serviço que a pessoa está fechando com ele lá é R$ 7.000, porque se trata de acho que era divórcio que ia fazer. E aí envolve bens, envolve muitas coisas, né? Então, assim, ó, é R$ 7.000. Então, assim, para as pessoas que eu atendo, o mercado não está prostituído. É Então, assim, verdade. talvez você só precisa mudar, melhorar algumas coisas aí para você é, fazer
um cenário diferente, né? Ah, Então, acho que Márcio, parabéns, isso, cara. Parabéns. então, eu acho que isso é muito importante. O profissional, ele tem que entender que a profissão dele é ele que faz, né? Não é porque o vizinho dele cobra mais barato que ele precisa cobrar, né? Isso. Então, a gente precisa ter um diferencial. Eu acho que isso é muito importante, né? Ah, Você comentou aí dos R$ 400 lá de investimento, e aí eu lembrei dessa situação, cara, né? Dessa situação. que E era aula. advogado Fiquei também, né? muito feliz, orgulhoso de você. Parabéns, viu? É uma aula de mindset, aqui, o dono de agência dando aula de mindset. É excepcional. Porque Top. realmente muitas pessoas não têm a visão, não têm compreensão. Eu falo assim, todo advogado que entra numa reunião comigo, ele sempre sai com uma mentalidade diferente, porque eu mostro resultados, eu qualifico a apresentação para ele entender que potencial ele tem. Pode ser que ele não Sim, consiga nos primeiros momentos, ele não tem estrutura, mas potencial qualquer advogado tem. Tá? Inclusive, se você for advogado e estiver escutando, entre em contato com a gente aqui urgente para a gente ajudar você também, tá sim. bom? Nesse crescimento. Mas só temos mais duas perguntas para encerrar. Quais são as Show. tendências de marketing que você está implementando na sua agência atualmente, assim, que você percebe que está dando certo, que está tendo êxito? Até uma das coisas que faz parte da retenção é o atendimento, né? Da gente conseguir dar esse suporte ali para o empresário para ele atender. Então, eu acredito que o CRM de vendas, para mim aqui, foi uma virada de chave, né, no meu negócio. Então, assim, quando eu entendi isso daí, eu comecei a implementar para os clientes, alguns ali já mais antigos, eu peguei e falei, não vou nem te cobrar, né? Eu vou fazer a implementação, a gente vai, né, fazer aqui, mudar algumas coisas, porque automaticamente ele também vai ter um pouco mais de trabalho ali, de aprender a mexer na ferramenta, né, de Verdade. aprender a se organizar melhor, para depois ele ter mais tempo. Então, no começo vai tomar um pouco mais o tempo dele, porque ele vai ter esse tempo de entender como a ferramenta funciona, Sim, e aí depois automaticamente ele vai ganhar tempo, porque a ferramenta vai fazer funções para ele. Então, eu acho que o CRM de atendimento é uma virada de chave para as empresas, para as agências, né, para você conseguir acompanhar melhor ali o atendimento do cliente, porque quando ele te cobrar, você precisa entender o que está acontecendo. sim. Se ele não compartilhar o atendimento dele, ele vai falar, não, eu não estou conseguindo vender aqui, eu estou conseguindo atender. Ah, você acha que eu não sei atender? Então, no final, ele, ele acha que você está dizendo bem para ele, que ele não sabe como fazer lá o trabalho dele. Mas no montante, o que, que a gente quer fazer? Ajudar ele. Então, isso daí, na reunião de venda, eu já apontou para ele, que eu faço esse acompanhamento com o time comercial dele. Então, se ele não tem o CRM de vendas, a gente faz ali uma reunião, ele compartilha o WhatsApp dele e eu vou Sim. entender como que ele está fazendo o atendimento. Porque dependendo de como ele estiver falando com a pessoa não vai responder mais É ele, verdade. né? Ela vai quebrar. Então, eu acho que isso, Luiz, é uma das coisas que está fazendo a diferença para mim aqui, de fazer um upgrade aqui nos clientes, né? De levar essa consciência para ele que ele precisa ter uma organização. Que o cliente dele 300 contatos por mês de WhatsApp, né, de pessoas chamando, é um volume muito alto para ele controlar. Sim. E pelo WhatsApp Business, ele não vai conseguir gerenciar todos os contatos. Então, eu acredito que esse seria um grande passo, né? E até faz parte ali até da retenção, né? De você conseguir organizar isso aí. Show, excelente resposta. Que aula, viu? Que aula que você deu agora. Então, se você está chegando agora, se você está aprendendo, né, como desenvolver ainda o seu marketing digital, de repente crescer na internet, ter mais clientes, fazer da forma assertiva e correta, tá aqui o Marcos explicando, dando uma aula, que ele é dono de agência, skin the game, ele está passando pelo processo, ele sabe como fazer dar certo, já tem resultados, está mostrando para vocês o que vocês podem fazer. Agora, Marcos, para a gente finalizar, uma última pergunta. Que dicas você daria para quem quer abrir ou crescer sua própria agência de marketing? Essa aqui é ouro, hein? Essa é ouro. Cara, essa é ouro. Eu acho que dedicação e acreditar, né? Eu acho que é uma das coisas assim muito importantes, né? É óbvio que é um processo e se a gente for falar sobre isso, a gente às vezes fica o dia inteiro falando sobre isso, né? Vários pontos que precisa entender para você dar o primeiro start e não desistir, né? Então acho que persistência e acreditar é uma das coisas mais importantes. E aí as outras você vai moldando, né? Então uma das coisas que eu me moldei aqui, que para mim isso fez muita diferença. Eu Sim. não tinha hábito de acordar cedo. Eu era representante, sempre estava na estrada, dormia em hotel, o comércio abria às 9. Então eu não tinha hábito de acordar cedo. Hoje eu entendo que para mim, né, óbvio, tem pessoas que é mais noturno, né? Para mim fez uma diferença. Acordar cedo, entender que de manhã eu consigo fazer tais tarefas, de tarde eu faço outras tarefas, porque senão no final você vai atropelar e não vai conseguir fazer todas as tarefas do dia. Então hoje para mim aqui, acordar cedo, cuidar da minha saúde, então isso me ajuda muito, cuidar do meu corpo, né, para eu conseguir
aguentar o dia inteiro, né, porque a gente trabalha bastante, né? A galera acha que a gente trabalha de casa, pô, o cara trabalha de casa, o cara tá tranquilo, eu escuto dizer na minha família. Tá tranquilo, não Ô, tem até louco, meu, você às trabalha 11 da de noite, casa. trabalhando, prestando É, mas atenção. a galera não vê que, pô, 6 horas da manhã eu tô acordando, 6 horas da manhã, às vezes eu tô ali estudando, organizando alguma coisa, né? Tô indo pra academia, 6:30 da manhã, 7 horas já tô treinando. Então, tudo isso daí faz parte do processo. E estudar e aplicar, né? Buscar o conhecimento. Quando deu a pandemia, que eu falei para ti ali que eu voltei a estudar, eu terminei a faculdade, eu fiquei muito tempo sem estudar. Quando eu voltei a estudar, eu entendi que eu não posso mais parar. Então, assim, Legal. no mínimo, hoje eu estudei pouco, 1 hora por dia. Então, assim, no mínimo, para mim isso é primordial hoje aqui. Então, nem que Legal. for assistir uma live, né, tipo, fazer aqui o que a gente está fazendo, de trocar algumas ideias, trocar algumas informações. Quem está assistindo aqui já é uma busca de um conhecimento, ele já está estudando, né? Sim. Então, ouvir um podcast, né, ler um livro, eu acho que isso ajuda muito no processo do cara que está começando e ele quer seguir isso por um longo prazo, né? Agora, se ele não quer seguir por um longo prazo, aí ele vai fazendo do jeitão dele ali, vai deixando as coisas acontecer, né? Que no final ele só vai perder o tempo dele, na minha opinião, né? Então, eu acho que a gente ter persistência, foco e constância, né? Faz parte ali da persistência também. Eu acho que isso daí é um passo a passo aí para quem está iniciando, né? Para você aí que está começando no marketing digital, entender em qual parte você é melhor. Então, acho que isso também faz diferença. O que que eu sou melhor, né? O Sim. que que eu faço de melhor? E aí, o que você não faz de melhor, isso pode tomar muito tempo, porque você vai acabar perdendo muito tempo fazendo. Então, demanda, né? Então, o que que eu entendi no início para mim? Que o que eu fazia de melhor era analisar, subir campanha, cuidar de campanha, fazer o treinamento com o cliente ali, do treino comercial dele. Eu entendi que isso eu era o melhor. Agora, fazer arte, fazer design, fazer criativo, até no começo, ali nos primeiros meses eu fiz, mas depois eu já comecei a demandar, porque eu Sim. perdia muito tempo, né? Eu perdia muito tempo. Então, eu acho que você conseguir analisar o que você faz de melhor, né? E onde você vai focar mais, isso pode te ajudar. Pode É te ajudar verdade. nos processos. Com certeza, Marco. Que ouro que você entregou aqui. Então fica aí a Top. mentalidade, a resiliência, a determinação, a força de vontade. Ele falou de autoconhecimento, estudo, porque ele se conheceu, agora ele sabe que acordar cedo para ele é bom, ir para academia. São coisas assim, pequenas, vocês percebem, pessoal? São coisas pequenas no Pequeno. dia a dia, mas se você fizer todas essas coisas, a engrenagem ela começa a se encaixar e você começa a ter progresso, evolução, crescimento. Eu lembrei do que o Tony Robbins fala, o mentor mundial, né? O Tony Robbins fala assim: Sim. conhecimento não é poder. Todo mundo fala assim, o jargão, conhecimento é poder. Ele fala, não, não é poder. Pega um monte de livro, coloca tudo na tua cabeça e fica parado olhando para as coisas para ver se você vai ter poder. Não vai virar Poder nada. vem da ação, né? Então, se você É. tem o conhecimento, tem o mindset, mas você toma ação, toma decisão de mudar, de querer fazer acontecer, aí sim é poder. Tá bom? Então é Exato. ação que é poder. O conhecimento, ele ajuda. E é Exato. importantíssimo mesmo. Também eu faço também exercício todo dia praticamente, tá? Quando não dá, eu não faço. Mas assim, a minha regra é fazer todos os dias, ler livros todo dia também tem que ler livro. Além de ler a Bíblia Sagrada, eu leio todo dia um Sim, capítulo com a família, bacana. mas também leio outros livros para ajudar mesmo no marketing, na mentalidade, desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, autoconhecimento. Então, assim, tudo que você for fazendo, adquirindo essas informações na vida, pessoal, vai valer a pena lá na frente. Tem gente que fala assim, em um livro, o último que eu li do Tony Robbins mês passado, 890 páginas, eu levei o mês inteiro, mas eu li, porque era igual você, né? 1 horinha por dia, às vezes 1 hora e meia, Sim, 50 minutos, mas eu li mais um livro. É um livro denso, importantíssimo, mas assim, você acaba aprendendo com grandes mentes, pessoas que já evoluíram bastante, já conversaram com muitas pessoas, como a gente está conversando aqui. Eu aprendi muita coisa com você, acredito que você deve ter aprendido alguma sem coisinha comigo, né? dúvida. Espero que isso tenha acontecido, obviamente. Então, se você está nessa live, muito obrigado, viu, pela sua atenção, pelo seu tempo. Aí depois vai ficar disponível para vocês no YouTube, tá bom? Aí vocês podem ver a live inteira. Mas assim, muito ouro foi entregue aqui. O Marcos é dono de agência, uma agência assim que está progredindo, está crescendo. E para as considerações finais, Marcos, pode falar né, a tua agência e se despedir para o pessoal. Show, bacana. Bom, primeiramente, muito obrigado, né, Luiz, por me convidar aí para a gente trocar essas ideias, né, bater esse papo. Eu acho que isso aqui é muito importante. A gente poderia até fazer isso daí mais vezes, né, trazer alguns tópicos ali mais aprofundado, né, tipo, de repente falar sobre só o comercial, né, Top. de repente falar sobre só a parte ali do atendimento, né, do implementação, alguma coisa assim. Agradecer.
por esse convite, né? Por estar conseguindo compartilhar esse conhecimento. Eu acho isso aqui muito importante. Eu ajudo bastante pessoas e já ajudei muitas pessoas, até aquelas que você fala, pô, eu não deveria ter feito isso, né? Só perdi meu tempo. Já Mas eu não registro penso aqui. assim, de perdi meu tempo, porque quando a gente ensina, por mais que a pessoa que está ali aprendendo com você, ela não dê importância, você como né, um professor, eu não sou professor, mas quando a gente está ensinando, eu acho que a gente meio que toma toma isso com a gente, né? Tipo, pô, eu vou ensinar, automaticamente eu sou um professor, estou dando uma didática ali. A gente aprende mais, né? Muito mais. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente poder levar esse conhecimento para o pessoal, né? Bom, a minha rede social tem o meu Instagram, M Vinícius Roman, tá? É Vinicius com O, tá? Pode me seguir lá, pode, pô, chamar no direct, trocar algumas ideias, tirar algumas dúvidas, o que eu tiver a capacidade ali de poder te dar uma direção, né, de te explicar alguma coisa, até a gente, de repente, marcar uma call, trocar algumas ideias, eu estou à disposição. Ah, Beleza? não, mas muito obrigado. Pô, excelente, foi um show, uma aula ao vivo aqui. Parabéns para quem ficou até o final. Você merece crescer, se desenvolver cada vez mais. Marte, Amém. mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo dia para todos Muito nós. obrigado. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Abraço a todos.